Muito boa noite, galera. Como é que estão? Tudo bem? Então, conforme prometido, e eu prometi ontem à noite mesmo, achei que ia levar um pouquinho mais de tempo para poder cumprir o que eu prometi, mas estou aqui para poder falar sobre algo extremamente importante. Antes de mais nada, dá uma boa noite para essa galera aí. Tá desligado o teu microfone? Tá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje, a convite do Tite, para contar um pouco da minha história como mãe, a mãe de pessoas com deficiência, as mães atípicas, tão pouco conhecidas no nosso país. Hoje nós vamos fazer um programa mais ou menos vinculado a um podcast, onde a gente vai trocar uma ideia. Para vocês terem uma ideia, nós não temos nenhuma pauta, porque na realidade a Rô não precisa decorar nada, porque ela vive o assunto que nós vamos tratar há muito tempo. Então, sabe decorar e salteado, e logicamente que eu vou acabar tirando algumas dúvidas minhas, que é o grande plano, tentar extrair dela o máximo de informações possíveis para que a gente possa transmitir para vocês o que a gente tem em mente com relação ao grande projeto que ela tem, que ela me conquistou assim, num primeiro momento assim, não teve como não se sensibilizar com a causa e tentar buscar isso aí. Então fala um pouco primeiro de você. Eu tenho 57 anos, sou mãe de 2 crianças com deficiência intelectual. O Vinícius, que tem 34 anos, que é autista, e o João Pedro, que tem 13 anos, que tem síndrome de Down. Os meus sonhos eram sonhos de qualquer outras mães. Nas minhas 2 gravidez, eu sonhava em ser uma mãe como todas. Ver o meu filho crescer, colocá-lo numa boa escola, vê-lo casar, me dar netos, ter uma profissão, e não tive com o primeiro. Aí eu casei novamente e o que aconteceu? Eu queria um irmão para tomar conta do Vinícius, quando eu não estivesse mais aqui. Que essa é a maior preocupação das mães atípicas. Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Aí engravidei de novo e no dia que o João Pedro nasceu, a gente descobriu que ele tinha síndrome de Down. O meu mundo caiu. Não por mim, porque a gente tira a força da onde a gente não tem. Mas Segundo filho. Exatamente. Porque a gente sabe o quão é difícil a vida para eles. O quanto eles sofrem, o quanto eles têm preconceito, o quanto eles são excluídos da sociedade, excluídos de tudo. Então, assim, para mim foi difícil. E hoje, a minha vida se resume nos 2. Depois de um certo tempo, eu sou funcionária do Tribunal de Justiça aposentada, faço bolo e doce para fora também. Isso eu já estou sabendo. Acabou caindo no meu colo a presidência de uma associação que mantém uma escola especial. E eu comecei a conviver com mais 140 crianças. Hoje nós estamos com 148 alunos, de 6 a 63 anos na nossa escola. E lá eu pude verificar nesses 3 anos que eu sou uma mãe atípica de outras mães. Que os meus problemas, graças a Deus, eu tive um suporte por trás. E hoje as mães atípicas são poucas as que têm suporte. A gente não tem um suporte do Estado, a gente não tem um suporte do município, a gente não tem suporte de ninguém. Se você não tem um pai, uma mãe, um irmão que esteja junto com você, a nossa vida se torna muito difícil. E a gente jamais pode desistir. A gente jamais pode deixar de lutar pelos nossos filhos. Deixa eu te interromper um pouquinho e deixa eu tentar me ambientar um pouco melhor. Como que é em casa? Puxa um pouquinho, tira... Quantos anos tem o mais novo? 13. 13, o mais velho tem? 34. Puxa aí, pelo menos 13 anos. Como que é em casa? Então, os 2 são completamente diferentes um do outro. Tá? O Vinícius é... Antes, como era o primeiro? Tá, o Vini... Quando só tinha ele. O Vini. Quando nasceu. Como é que foi? 34 anos atrás. 34 anos atrás. Ele fez agora, dia 18 de julho, ele fez 34. Então foi uma gestação normal, Eu só fiz a cesárea porque não tive dilatação, mas foi normal. Vinícius era super bem de saúde. Perfeito. Eu comecei a notar que ele demorou muito para sentar. Com 10 meses ele ainda não sentava, ele não tinha muito equilíbrio. Não houve um diagnóstico, então, na gravidez, do pré-natal, essas coisas? O diagnóstico do Vinícius saiu porque eu tive que ter o diagnóstico dele para ele poder tomar a Covid antes de todo mundo, agora na Covid. Ele não tinha diagnóstico de autismo. Certo. Então, assim, passou isso, os 10 meses, daí depois era aquela coisa de não andar.
de não começar a falar, daí levamos para os terapeutas, daí uma fono falou que era um atraso simples de fala, levei num neuro, falou que a fala estava ligada à coordenação motora, daí eu indaguei dele, como assim? Como que a fala está ligada na coordenação motora? Então, como é que os surdos mudos têm tanta habilidade para se comunicar? Ele não soube me responder. Eu investiguei em todos os lugares que eu pude. Eu fui até Sara, né? O Sara, em Brasília. Eles fizeram todos os exames do Vinícius. O que é Sara? É um hospital que tem em Brasília. Ah, um hospital. Isso. Especializado nisso? Isso, eles atendem todos os casos. Ah, assim. tá. E os médicos falaram assim, mãe, a gente não sabe o que o seu filho tem. É como se ele tivesse... O nosso cérebro é uma corrente elétrica e dessas correntes está desencapado. E pula. Ele não consegue receber a mensagem total e não consegue passar para você essa mensagem toda. Era esse o diagnóstico que eu tinha do Vinícius e uma disfasia, que era uma disfunção da fala. Porque os dois são não verbais. Então, tem muitas pessoas com deficiência intelectual que são não verbais. Então, é difícil para a gente se comunicar, é difícil para as escolas, é difícil para os terapeutas. Então, a gente tem que criar outras maneiras de se comunicar com eles. Então para complicar, os profissionais que vão trabalhar com essas crianças têm que ter uma capacidade um pouco maior ainda. Exatamente. Teoricamente, mais caros. Exatamente. Né? Tudo para ajudar. Tudo. Então, eles fazem... Por que a gente se diz que a gente é mãe atípica? Eu vou começar pela parte mais dolorosa de uma mãe. Porque toda mãe diz assim, não, eu quero morrer antes do meu filho. É um grande plano. Né? Mas a gente não. As mães atípicas não. Não. A gente quer ficar aqui até quando a gente puder, para a gente poder tomar conta deles. Porque a gente não confia em ninguém. Então a gente não sabe como vai ser a vida deles quando nós não estivermos aqui. As mães atípicas, elas não querem morrer antes dos filhos. E não é por egoísmo, é porque a gente se preocupa demais com eles. Como que vai ser? Como vai ser a vida deles, né? As mães atípicas, elas têm horário assim de fisioterapia, de fonoaudiologia, de psicomotricidade, de psicóloga comportamental. Quando não tem de natação, é médico, é direto, é neurologista, é tudo. É cardiologista, né? Então, assim, a nossa vida se resume à vida deles. A gente vive em função deles. Como trabalha? Então, eu tive o privilégio, por isso que eu disse que eu sou uma mãe atípica. Atípica? É, porque eu era funcionária pública. Certo. E existe uma lei federal, que infelizmente não é cumprida, que as mães atípicas têm direito à redução de carga horária de 50% do trabalho, sem redução do salário e sem compensação de horário. O meu chefe só chegou para mim e falou assim, qual horário você quer fazer? E eu trabalhava 6 horas no TJ, 6, 7 horas. A lei é muito boa. É para ajudar as mães atípicas. E hoje ela não é cumprida dessa maneira. Ela é cumprida assim, não, você só vai se ausentar do trabalho no período em que seu filho estiver na terapia. Mas não é assim que funciona. Você tem que sair de casa, às vezes, 8 horas da manhã, a terapia às 9. Você fica 45 minutos lá, daí você tem que colocar a criança de volta no carro, chegar em casa, dar banho, dar almoço e levar para a escola. Como que uma empresa, como que um órgão quer que uma mãe atípica cumpra essa redução de carga horária apenas no período em que ele está numa terapia? Não tem como. Sabe? Então, você faz como o meu chefe fez. Você tem que trabalhar 50%, é 8 horas, você vai trabalhar 4 horas. Qual vai ser o seu horário? Das 2 às 6? Da 1 às 7? Você veja o horário que você vai cumprir. Você diz que se cumpre, então, quando é uma funcionária pública, por exemplo. Ela existe, no privado... No privado não tem. Ninguém vai aceitar, né? E no município, ela é feita dessa maneira. Ela... determina que as mães só possam se ausentar quando os filhos tiverem terapias. E a lei federal não diz isso. Ela fala em 50%. Em 50%. Para atendimento dos seus filhos. Confesso minha ignorância de não conhecer essa lei, mas eu vou... É pena que eu não trouxe o número da lei, mas... Vou dar uma analisada e vou postar para a galera ver que existe uma lei. Existe. Que dá uma ajuda. Ajuda muito essa lei? Muito. Muito, né? Porque muito. Assim, porque as mães atípicas... A gente tem direito de ser mulher. A gente tem direito de ser uma profissional. Porque nós temos sonhos como qualquer outras mulheres. Sim. Né? Eu me formei em Direito, tem uma outra amiga minha que é assistente social, tem outra que é advogada, outra que vai assim. Então, assim, e a gente não consegue trabalhar.
Por quê? Porque as escolas, infelizmente, não existe escola período integral. Não tem. Não tem. Meio período. Meio período. E o horário é da 1h10 às 5h35. E de manhã das 7h10 às 11h30. Então é um período pequeno. Né? Mas se existisse essa possibilidade dos empresários e do município conseguir criar uma lei, criar um projeto em que as mães atípicas pudessem estar num local de trabalho no período em que seus filhos estão na escola, para elas, a condição de vida delas seria melhor, o filho dela seria tratado melhor, ela teria maiores condições de dar ao seu filho um melhor tratamento. Né? Os tratamentos, assim, é sempre fila de espera. Você não consegue uma fono, uma TO liga lá e diz, não, é fila de espera. Nada é fácil, sabe? Então, assim, é tudo muito difícil para as mães atípicas. E é tudo muito imposto, tudo através do Ministério Público. Né? Os direitos estão lá, as leis estão lá, e a gente não consegue fazê-las cumprir. Entendi. Então, as mães atípicas precisam ser abraçadas, precisam ser acolhidas tanto quanto as pessoas com deficiência intelectual. Porque, assim, a pessoa cadeirante, ela tem as suas dificuldades de locomoção. Mas, graças a Deus, muitas vezes, o intelectual dela não foi atingido. Não está abalado. Então, ela tem a vida dela, ela tem uma profissão, ela consegue se sociabilizar. Agora, as nossas crianças que têm deficiência intelectual, elas não conseguem se sociabilizar. Por elas e pela própria sociedade. Eles olham para os nossos filhos como se eles fossem uns ETs, sabe? Tipo assim. Então, hoje, a coisa mudou muito. A tal da exclusão, né? Exatamente. Hoje, você vai num shopping, as pessoas vêm se oferecer. Mãe, quer uma ajuda? Há uns 3, 4 anos atrás, isso não existia. Não tinha, né? Ficavam olhando e dizendo, nossa, que menino malcriado. A 30, então, nem se Ela fala. deu risada. A 30, então, era muito pior. Pelo que eu estou percebendo, quem sabe até o diagnóstico não tenha sido alguma coisa tão fácil, porque foi há mais de 30 anos. Há mais de 30 sabe, anos. agora existe uma tecnologia um pouquinho mais... pode ser. Um pouquinho mais ambientada, também não sei. Né? Então... As coisas hoje do diagnóstico de autismo, ela também está iniciando. Então, existe assim, não existe só o autismo, né? Geralmente o autista tem outras deficiências. Não estamos falando apenas de autismo. Não. Sabe? Então, assim, a síndrome de Down é muito mais fácil de ser diagnosticada porque está lá. No cromossomo 21, eles têm um cromossomo a mais, que é o cromossomo do amor, que é o João Pedro. Isso. Né? Então, está lá diagnosticado que também pode vir com autismo, com TDAH, com hiperatividade, com tudo. Tá? Então, assim, as crianças não são assim, esse tem TDAH, esse tem não sei o que lá. Não. Sabe? Cada um é um. Cada um tem um jeitinho diferente de ser. Sabe? O próprio síndrome de Down, vocês já veem nas ruas, que tem uns que você olha e diz, nossa, aquele é Downzinho. De repente você olha outro, será que ele é Down? Será que ele não é Down? Sabe? Então, assim, não dá pra gente tratar todos iguais. Sabe? Cada um tem que ter a sua maneira de ser tratado e ser respeitado. E como que junta essa pluralidade de teóricos problemas numa sala? Como que o profissional vai tratar esse individualmente? Então, existem, em Curitiba nós somos 23 associadas a uma federação das escolas especiais, em que é determinado... 23 associados seriam 23 escolas. Isso, 20 fora a APAE, né? A APAE é junto, mas ela não faz parte dessa federação. Tá. Quem mantém as escolas é a Secretaria de Educação, que mantém a verba para que a gente pague os professores e alguns outros gastos da escola. E a Secretaria de Educação determina que no ensino fundamental tenham, no máximo, 8 alunos por sala. 8. Com uma atendente. Certo. No EJA, que são de 15 anos para frente, são, no máximo, 12. Com atendente também. Para um atendente? Para um atendente também. Né? Então, assim... Todos eles, o professor que vai para essa escola, ele tem especialização em educação especial. Certo. Ele não entra numa escola especial se ele não tiver especialização, pós-graduação, o que for em educação especial. Então, tem todo um trabalho dirigido para eles. Né? São turmas que são divididos por nível. Então, o Fundamental 1... Ele tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Fundamental 2, a mesma coisa. Então, eles vão passando de nível. Sabe? Eles não vão passando de ano.
Aí, quando eles fazem 15 anos, provavelmente alguns já estão alfabetizados, outros não estão alfabetizados, outros não conseguem falar, outros não conseguem pegar no lápis, não conseguem. Não tem essa motricidade fina, né? Esse desenvolvimento. Então, os professores fazem todo um trabalho adaptado para cada aluno da turma deles. Por isso que tem que ser poucos alunos em turma. Sabe que você está falando sobre as crianças especiais, e eu estou vislumbrando ali, e logicamente que eu estou olhando também para as mães atípicas, né? Não tem pai atípico? Infelizmente, muito poucos. Pouquíssimos? Pouquíssimos. O número foi feito um estudo, um levantamento de 80% dos pais abandonam a família quando se tem filhos com deficiência. Por isso que a gente fala muito de mães atípicas, mas parabéns aos pais atípicos. São poucos, mas existem. 20%. Muito poucos, 20%. 20%. Isso influencia diretamente, com perdão da palavra, na grana? Porque daí é um a menos levando dinheiro, como que é? Para dentro de casa? Não, para os pais que acabam deixando a família, eles têm aquele pensamento, eu vou sair, mas o que não vai faltar nada. Ah, tá. Não vai faltar nada para ele. Falta o principal, né? Também. Falta o amor, falta o apoio para a mãe, né? E nós, como seres humanos, a gente também perde a paciência. A gente também tem hora que dá vontade de dizer assim, eu tô cansada, eu quero um tempo, né? Porque no meu caso, é 24 horas com 2. Né? Então, assim, é um que não dorme porque está com o nariz trancado, é outro que não dorme porque quer ficar a noite inteira no computador. Né? Então, assim, no outro dia levanta, tem que correr, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E como eu, tem outras mães que fazem a mesma coisa. E que elas têm que trabalhar ainda. Então, assim, e os pais acham que só o fato de botar dinheiro na conta é o suficiente. Não, mas eu te ajudo. Não, você não ajuda. Homem, marido, pai, não ajuda. Ele tem que fazer a parte dele. Também. Essa coisa de que a gente tem é nossa, de dizer assim, não, mas meu marido me ajuda. Não, não ajuda, gente. Ele faz a parte dele. Dar o dinheiro não é tão ajudar, grande é assim, a parte dele. Né? É a parte dele. Eu estava te falando das escolas. Hoje, nas nossas 23 escolas, nós temos 3.400 e poucos alunos matriculados. E uma lista 3 mil? E uma lista de espera de 1.400 alunos. E essas crianças da fila de espera, como que estão se virando? Fico em casa com as mães, né? Fico em casa com as mães. Essa não trabalha de jeito nenhum? Não ou trabalha inventa uma moda momento. dentro de casa ou faz alguma coisa. Levantar algum dinheiro, ou... Isso no meu sonho de mundo perfeito, ou de mundo que pudesse ter uma inclusão das mães atípicas junto com seus filhos, seria o Estado proporcionar um local onde as mães pudessem trabalhar, onde as mães pudessem criar e que elas pudessem estar perto dos seus filhos também. Existem escolas que existiam, eu não sei se tem ainda, mas tinham projetos de panificação. Em que as mães trabalhavam lá e era vendido os pães, os panetones. Sim, e daí dava uma renda para as mães, sabe? Então, eu acho que isso é uma porta que pode ser aberta pelo município, sabe? De criar espaços para que a gente possa conviver com as dificuldades e tentar ajudar. Tentar ajudar. Tá junto e tá trabalhando Exatamente. também. E ainda oferindo algum dinheiro, né? Com certeza, porque todo mundo precisa. Eu já vi mães chegarem na escola e falar assim para o filho... Porque os nossos filhos, às vezes, são assim. O João Pedro, meu filho, às vezes ele se joga no chão da escola e não quer entrar. Mas eu cheguei a comentar ontem, até foi num jeito meio cômico, porque eu peguei e falei, chegou lá, vai, não vai. Não vai. Não vai, tem dia que não vai. Vamos sentar aqui no chão, vamos trocar uma ideia. Exato. Quando o cidadão resolve, agora eu vou... A gente vai. Aí ele vai, né? Exatamente. E o patrão já tá louco lá, né? Eu sou aposentada, então tudo bem, eu tenho todo... Dá pra esperar, dá pra sentar na grama. Tentar ali, sentar com ele, vamos imitar um cachorrinho, vamos imitar um gatinho, até ele ir pra escola. Mas eu já vi mãe chorando e pedindo pro filho, por favor, entre, a mãe já perdeu 2 empregos, eu não posso perder mais esse emprego. Meu Deus do céu. E na hora de ir embora é a mesma coisa. Ontem eu fiz comentário também, na hora de ir embora, bora. Não quer ir embora. Não vou. Não quer ir embora. Sabe? Então, o que a gente precisa? A gente precisa criar políticas que abranjam as mães atípicas, as necessidades das mães atípicas, as necessidades das crianças especiais, das pessoas com deficiência intelectual. Que juntos a gente possa fazer do problema deles uma coisa um pouco mais amena, sabe? Um pouco mais tranquila.
sabe? Porque a gente chora. É muito difícil, É muito né? difícil. A gente chora, a gente levanta, no outro dia de novo a gente chora, no outro dia a gente fica pensando os sonhos que eu tinha com meu filho que eu não posso realizar. E hoje eu tenho outros sonhos. Quais são os sonhos das mães atípicas? Que meu filho tenha uma escola onde aceitem ele como ele é. Que meu filho possa ter terapias para ele poder se desenvolver. Que meu filho possa ir num local sem ser olhado de maneira diferente. Que ele tenha saúde. Que ele seja amado da maneira como ele é. Como todos nós. Nós somos todos diferentes. Todos. Não tem ninguém igual um ao outro. Oh, eu que digo. Né? A única coisa deles que é igual em todos eles, nos 148 que eu convivo, é o amor, o carinho e o respeito que ele tem um pelos outros. Sabe? Eles têm um amor assim para entregar, um carinho, uma vontade assim de ser abraçado. Típico das crianças. Típico das crianças. Eles São são crianças. eternas crianças. Eternas Falar em crianças. eternas crianças, você pegou e falou do sonho da mãe, né? De não falecer antes deles, né? É isso. Mas você também comentou sobre aquele menino lá de 62 ou 63 anos. Os pais. Ele hoje não tem mais pais. Não tem- Não, aí os irmãos faleceram. acabam cuidando, né? Os irmãos acabam cuidando. Isso é uma preocupação muito grande. Existe hoje em dia o casalar, né? Que é uma casa onde as pessoas que não têm mais família ficam, né? Mas parece que só tem um projeto assim aqui em Curitiba. Então é uma outra preocupação muito grande pra gente, porque eles estão envelhecendo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque antes era 14, 15 anos, 13 anos, eles morriam. Não, hoje eles estão bem, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com isso. Então, a gente tem que se preocupar. E isso é assim, o governo tem que entender, gente, que pessoas com deficiência não são despesas. Eles acham que pessoas com deficiência são despesas. Por quê? Porque não vai trazer nada. Ele não vai ser um profissional. Ele não vai estar abrindo uma empresa para que o governo cobre impostos, para que o governo tenha um lucro. Então é despesa para o governo. É despesa com professor, é despesa com médico, é despesa, sabe? E não é. Ele tem que lembrar que por trás de tudo isso tem uma família que briga por eles e que a gente paga muito terapeuta, paga muito remédio, paga muito médico, sabe? E a gente quer dar o melhor que puder dentro das necessidades deles. Sabe? Então, assim, tem mãe que não recebe BPC, esse benefício, Continuado, né? né? O Por benefício causa de continuado. R$3 a mais no salário dela. R$3, gente. R$3. Sabe? Então, isso é muito difícil. Sabe? Eu até desisti, né? O Vinícius sempre foi meu dependente. Ele está com 34 anos, o Vinícius sempre foi meu dependente. Sempre será. E sempre será. Tá? Mas ele não tem direito a um benefício do Estado. Nada. Se eu quiser, eu posso fazer uma aposentadoria privada para ele, né? Mas ele não vai ter nada, né? Só se eu falecer, aí ele fica com o meu salário, como eu sou funcionária pública. Porque ele é dependente. Isso. Mas a maioria das pessoas esbarram nisso. A gente tem mães atípicas que estão brigando porque não conseguem sacar o FGTS, porque o filho dela, se você olhar para ele... As que trabalham e tem um fundo de garantia lá, que de vez em quando dá, em algumas causas dá para fazer um saque, não consegue. Não conseguem porque ele não tem o diagnóstico que cabe na lei que diz que pode tirar o FGTS. Então, assim, é tudo muito difícil para as mães atípicas. E além delas trabalharem, delas cuidarem dos filhos, elas têm que brigar pelos direitos dos filhos. De uma lei que já existe. É uma lei que já existe, mas que não é cumprida. Não é cumprida. Sabe? Então, assim, é muita dificuldade, é muita coisa assim. Não olham para a gente com um olhar assim, já que nós somos diferentes, então olhem para a gente com um olhar diferente. Né? Se nós somos taxados de diferentes, aquele menino é diferente, a mãe dele é diferente, né? Então olhem para a gente com um olhar diferente. Tem que olhar com um olhar diferente, né? Mas deixa eu abordar o assunto dos projetos. Eu achava que a gente tinha um projeto para atacar. Parece que é mais, né? São mais. São mais vários. Porque essas partes aí de dar uma facilitada com relação a alguns pontos, principalmente com relação aos benefícios continuados, né? Mas vamos abordar esse assunto um pouquinho depois. Casamento, como é que é em casa? E o que você ouve, não só do seu, o que você ouve por aí, já que 80% abandona. Né?
Bom, desses eu não vou falar. Vamos falar dos 20. Aonde ele ficou... onde ele ajuda, onde ele participa, tá junto, onde ele faz pai, a parte dele, mãe, onde ele faz a parte dele. tentam juntos Isso. levar. Então, são casamentos, O que você ouve? são casamentos assim, às vezes a gente não entra muito nesse assunto, porque a gente espera que eles conversem com a gente. Mas a gente sabe que existem pessoas que têm um pouco menos de conhecimento e que acham que a mulher tem que cumprir o papel dela, né, como mulher. E a gente já teve história de pai que bateu na mãe e no filho, né? Porque queria chegar em casa, queria ter uma noite de amor e a mulher não quis. Né? Então ele ficou bravo. Só porque passou o dia inteiro? Só por isso? Só por isso. Ora. Porque ela estava cansada, porque ela estava com pensamento nos problemas médicos do filho. Sabe? Então é complicado. Né? Não são todos os pais assim. Né? Mas a gente entende que tem casamentos que são difíceis. Eu vou falar do meu, né? Do meu segundo casamento, né? Que o Vinícius é filho do primeiro casamento e o João do segundo. A gente não tem uma vida social. A gente não tem. Porque a gente não tem com quem deixá-los. Tô tentando imaginar aqui. Né? Então a gente não pode ali na esquina tomar um chopp, comer uma batata, tomar um café, não pode. Então, por muito tempo a gente ficou nessa de pedir para que alguém viesse tomar conta deles, né? Mas as pessoas ou vinham ou davam uma desculpa, daí eu falei, chega. Então agora nós vamos fazer assim. Você precisa sair, eu preciso sair. Você vai confiar em mim e eu vou confiar em você. Então ele vai, joga a sua bola e eu saio com as minhas amigas para o restaurante. É assim a nossa vida social. Achou um jeito. Achou um jeito. De dar uma relaxada. Exatamente, porque é 24 horas, né? É 24 horas. 7 dias por semana. Então, assim, às vezes a gente sai, quando tem alguns ambientes que eles podem ir, a gente leva, né? Leva. Apesar dos olhares, entendeu? E tá tudo bem. O que vai fazer, né? Normal, assim, né? O Vinícius, ele gosta muito de futebol, ele tem um time do coração, e eu levo ele em todos esses jogos, né? E ele fica no cantinho dele, lá, e eu fico mais pra cima, porque é micão, mãe fica perto de filho. Né? Então eu fico mais pra cima. Então não mudou nada. Não. Né? E ele faz amizade com todo mundo. E todo mundo cuida dele. Sabe? Então, assim, porque eles já estão acostumados com ele. É isso. A sociedade tem que se acostumar com as diferenças. Vamos voltar então pro tempo. O que mudou de 20 anos pra cá com relação a esse olhar estranho? Mudou, né? Mudou, graças a Deus mudou, mas precisa mudar muito mais, né? Muito mais, sabe? As pessoas têm que acolher essas crianças, essas pessoas. Ficavam trancadas em casa. Ficavam. Antes agora dá pra sair. Agora elas saem. Agora elas saem. Por exemplo, em Camboriú foi criada uma casa do autista que é maravilhosa. E eu fiquei toda animada, porque eu amo ir para Camboriú, né? Quem não ama? E já queria ir para lá. Quer copiar também? Quero, com certeza. Só que não, é só para as crianças de Camboriú. Tá certo? Entendi. Então, assim, é um espaço totalmente lúdico, totalmente, assim, maravilhoso. Para nós, mães... É particular, público? Não, da Prefeitura de Camboriú. Da Prefeitura? Da Prefeitura de Camboriú. Então temos mais um projeto? Temos mais um projeto. Que interessante. Eu queria invadir um outro assunto. Você estava falando dos pais atípicos, as mães atípicas, as mães atípicas, e daí tem um outro ali que me surgiu alguma curiosidade. Quem são os profissionais que trabalham, que se interessam por trabalhar com esse? Ganha muito mais? Ou tem que ter uma pitadona de amor nessa assim, busca? Na verdade, assim, os terapeutas, né, de clínicas particulares, eles têm um valor elevado. Não vou desmerecer o trabalho deles, porque eles fazem um trabalho maravilhoso. E a gente tem que valorizar isso. Só que para muitos pais... é muito alto o valor para que a gente pague terapia. Né? Não, por exemplo, é 2 vezes de fono por semana, é 2 vezes de psicomotricidade por semana, é 2 vezes de fisioterapia. Então, só isso são 8 terapias que ele faz por semana. Faça a conta no mês, quanto é que dá? Não vou fazer. Né? Se você, hoje, eu não sei quanto que um terapeuta no particular está pagando, não faço a mínima ideia, está cobrando. Nós, na nossa escola, não são todas as escolas que tem, existe um convênio com o SUS, que a gente mantém terapeutas lá, mas eles não atendem todos os alunos. Porque eles não têm, a gente não tem um número suficiente de terapeutas para atender. Então a gente procura atender aqueles que precisam mais, aqueles que têm menos condições financeiras. Entendi. Então não tem profissionais sobrando aí. Não tem. Fila de espera é só de crianças especiais.
E ela espera para o emprego. Não. E assim, é muito difícil você contratar uma fono. Fono, a gente diz que é artigo de luxo. Ah, é? É muito difícil, não tem aqui no mercado, a gente briga por fono. Todo dia tem lá, preciso de uma fono, sabe? É difícil. Elas têm as clínicas, é claro, elas preferem atender nas clínicas, porque o pagamento do SUS é um valor muito irrisório. Muito baixinho, né? O SUS paga R$ 17,69 assim. por 1 hora. Não fale assim. R$17,69. E 69 Uma hora centavos. de um profissional. Exatamente. Um profissional diferenciado, Exatamente. porque além de ser fono, é fono de crianças especiais. Aí as associações que mantêm as escolas tentam fazer o quê? Fazem bingo, fazem tarde do pastel, fazem feijoada. Juntar a grana para complementar. Isso. E daí pagar o salário mais ou menos próximo, né? Porque senão a gente só vai pagar os terapeutas, né? E a gente tem outras despesas para pagar. Eu imagino. Você falou sobre 23 escolas. 23 escolas associadas. Em Curitiba? Em Curitiba. 3.000 crianças em Curitiba? 3.700 crianças em Curitiba. Você tem número Brasil, não? Não, porque no Brasil não tem escolas especiais, só tem a PAI. Meu Deus. O único estado que existe escolas especiais é o Paraná. Nos outros não tem. Estou tentando imaginar como que é. E isso foi uma imposição de um senador nosso, do Paraná, que brigou e bateu o pé, e a gente conseguiu manter as escolas especiais aqui. Fora do Brasil, fora aqui do Paraná, se eu não me engano, não sei se é Minas ou Santa Catarina, mas o resto do Brasil não tem. Só tem as APAES. Essas escolas que tem, essas 23 que você está comentando, que eu estou percebendo que precisa de pelo menos mais 50% para poder ter 50% de estrutura física. Nem estou falando sobre material humano, né? É de quem essas estruturas? É locada? Então, a nossa, por exemplo, é locada. A gente não tem uma sede própria, a gente paga aluguel. A gente está brigando, faz 3 anos que eu estou à frente da associação, a gente está tentando uma sede própria. Quanto tempo lá? A escola tem 28 anos. 28 anos lá, locada? Não no mesmo lugar. Essa é a terceira sede dele, mas sempre foi locada. Ali está quanto tempo no local? Ali faz, acho que uns... Você está 6, 7 anos, por aí. 6, 7 por aí. Anos. Ali é locado e é particular. E quem paga é a associação. A Secretaria de Educação manda 33% do valor do aluguel. E o restante a gente faz isso, né? Quando vem uma emenda parlamentar que permita que a gente converta ela em aluguel. Porque assim, a gente não pode fazer reforma com emenda parlamentar quando o prédio não é da instituição. Porque eles subentendem que a gente estaria beneficiando o imóvel. Então, a gente não pode. A gente tem que tirar quando é reforma da associação. Né? Que a associação vive do quê? Vive de doações de alguns pais que podem contribuir. Vivem de doações assim, das festas, né? Das festas temáticas. Uma ou outra boa alma que resolve doar um pouquinho lá pra gente. Aí a gente faz rifa, a gente faz bingo. Né? E assim a gente vai vivendo. Tá, mas isso o tempo todo? Porque o tempo todo. Você está me falando que vem para efeito de locação ou das despesas gerais, vem mais ou menos 33, é isso? Isso, da Secretaria de Educação. 66 tem que ir atrás todo o tempo? Todo mês. Todo mês. Bingo, festinha, barraquinha do pastel, doação, e de vez em quando uma verba. Quando vem uma verba? Porque daí a verba vem... Emendas parlamentares estaduais, municipais e federais. É razoável? Depende. Essa verba, porque ela vem e tem que dividir, né? Ela vem, só que ela vem especificada. Ah, tá. Tá, você não pode usar para aquilo que você queira. Ah, tá. Você entendeu? Vem com algo específico. Ela vem específica. Você pode usar para, por exemplo, os bens de consumo, permanentes, mas você tem que, dentro do código deles, da rúbrica deles, ver o que pode e o que não pode. Né? Então, assim, não é assim uma coisa liberada. Né? A gente tem que fazer um projeto para que se utilize aquela verba. Ela seria melhor se tivesse um pouquinho mais de liberdade? Eu acho assim... O mesmo valor poderia ser melhor aproveitado? Eu acho que a gente poderia mostrar assim, no caso, comprovando, sim, né, lógico, óbvio, prestação de contas. A escola precisa disso, disso, disso. Podemos usar essa verba? Eles vão comprovar se a escola precisa disso ou não precisa disso. Não adianta eles impor para a gente assim, a gente não precisa de cadeira, mas a verba só dá para comprar cadeira. É para comprar cadeira. Eu preciso pintar a sala. Não, mas não pode pintar a sala, você tem que pintar o banheiro. Entendeu? Então, são coisinhas assim bobas.
sabe? Que não facilita muito a Entendi. vida Mas das essa parece ser uma escolas. parte um pouquinho mais fácil de Deveria ser. conversar, né? Deveria ser. Porque é o mesmo dinheiro, teoricamente não estamos nem falando em aumento da verba. Não. Ou a mesma direção da verba. Eu entendo a preocupação Sim, deles. a burocracia e tal. A preocupação de que ele não seja destinado exatamente para aquilo que deveria ser. Mas faz-se toda uma fiscalização. Olha, então assim, a gente precisa desse dinheiro porque a gente precisa arrumar o banheiro. Então vocês vão comprovar para a gente que vocês precisam arrumar o banheiro. Né? Porque fica difícil você ter que fazer um projeto dentro daquilo que eles querem que a gente faça. A utilização. Eles querem ajudar, Entendi. mas da maneira que eles querem. Acaba atrapalhando um pouquinho, Um pouco. né? Eles deixam a gente assim meio que amarrados, né? A gente não tem a liberdade de fazer o que a gente queria. Né? A gente está recebendo um fundo agora do ano passado que está sendo uma mãe para todas as escolas, que agora a gente vai conseguir colocar fisioterapia na escola, a gente vai conseguir fazer uma sala funcional na escola, graças a esse fundo. Estrutura física. Graças a esse fundo que permite que você faça a reforma. Uhum. Não permite que você construa, Certo. mas que você faça a reforma. Sim. Tá? Então, através desse fundo, a gente está conseguindo dar uma melhorada nas estruturas das escolas que tem aí, das escolas especiais. Beleza. Me conta uma coisa. O que deu na tua cabeça, mulher? Ficou louca? Quer ser candidata a vereadora? Por quê? Porque, assim, eu estou nessa vida há 34 anos, né? E depois que eu comecei a trabalhar na escola, eu percebi que as pessoas sofrem demais. Sabe? A gente tem, assim, coisas tão fáceis de resolver e as pessoas não resolvem, né? A gente está cansado de político aparecer na nossa escola no último ano do mandato dele, sabe? Mandar uma verba lá, uma emenda parlamentar de R$5.000, né? E a gente tem que ficar passando pires, ficar fazendo projeto para a gente cuidar dos nossos filhos. E assim, eu vivo isso, eu estou dentro disso, na vida de 148 famílias. Eu passo quase que todos os dias na escola. Eu não preciso, porque eu estou na escola voluntariamente, né? Quem faz parte da direção, uma das cláusulas, não pode ter salário. Não tem remuneração. Não tem remuneração. Tá. Então eu estou ali porque eu gosto de estar ali, porque eu quero ajudar não só os meus filhos, mas todos aqueles que estão ali. Então, assim, eu falei assim, puxa, acho que está na hora da gente colocar alguém lá dentro que viva o dia a dia de todos os nós aqui. Faz sentido. Eu sei o que meu filho precisa, eu sei o que eu passo, eu sei o que ele passa. Precisa. Exatamente, eu sei o que os professores estão querendo fazer, sabe? Então, porque é problema você colocar uma pessoa que não convive, que não sabe a dificuldade que é de você levar um filho para uma escola. Uhum. De você tirar o teu filho da escola. Sabe? De você fazer um lanche para ele, de você fazer uma festinha para ele. Porque os nossos filhos, a sociabilização deles é na escola. Os amigos deles estão na escola. Eles não têm amigos que ligam para eles e dizem assim, cara, vamos bater uma bola? Oh, vamos no shopping, amiga, vamos comprar uma maquiagem. Não. Não tem. Não tem. Né? Os nossos amigos, ou os nossos filhos, ou a gente leva, ou eles ficam em casa com a gente. Em casa. Então, a gente tenta proporcionar dentro da escola essa coisa da sociabilização, deles terem amigos, deles fazerem atividades ali dentro. Quando a gente pode, a gente leva eles para passeio. Quando não dá, a gente tenta fazer piquenique na escola mesmo. Tudo dentro do que a Secretaria de Educação exige que seja ensinado a eles, que é português, matemática, geografia, história, religião. Então, tudo isso tem que ser adaptado a eles. Né? Não adianta eu querer que meu filho faça conta de raiz quadrada de 44. Não é por aí. Ele não vai fazer. Mas ele sabe. O Vinícius, o meu mais velho, ele é alfabetizado. Tá? E eu sei de crianças que estão em escola regular, que são deficientes intelectuais, que estão com 16, 17 anos, na 5ª, 6ª série e não são alfabetizados. Não são alfabetizados. Tá, me conta com relação à candidatura à vereadora, qual seria o principal? Eu sei que tem vários, né? Mas qual seria o carro-chefe, o projeto-chefe com relação a... Então, eu tenho um sonho. Isso. O meu sonho é criar um centro de convivência das pessoas com deficiência, famílias e amigos. E nesse centro a gente pudesse reunir psicólogo, terapeuta, jurídico, assistente social, e dentro dele a gente criasse estrutura para ter loja
para ter cafeteria, restaurante, uma quadra, um salãozinho de festa para eles, em que essas lojas fossem, através do trabalho das pessoas com deficiência intelectual. Fosse pelo menos a metade dos funcionários tivessem as pessoas com deficiência intelectual e empregassem as mães atípicas também. Eu não sabia disso. Eu não sabia Esse é um do sonho. projeto. É um projeto meu que eu tenho esse grande sonho. Qual que é a possibilidade, qual que é a viabilidade desse projeto? Não me parece ser tão difícil assim. Não, eu acho assim, o Curitiba já Quem criou tem que se unir? o município e os empresários. Municípios e empresários. Né, os empresários têm que ceder, ou o município cede um espaço, um terreno, os empresários constroem um espaço assim. Por que um centro de convivência não querendo excluir? Não é uma exclusão. É o seguinte, você vai dizer assim, Marco, uma amiga, vamos lá no centro de convivência das pessoas especiais? Você vai sabendo Que você está indo. você está indo num lugar em que você vai encontrar pessoas Exatamente isso. diferentes de você. Né? Como a gente encontra em qualquer outro shopping. Né? Então, assim, lá a gente poderia abrir espaço para que as mães se profissionalizassem. Para que elas tivessem um auxílio jurídico através de uma defensoria ou através de um escritório que pudesse manter algumas pessoas para ajudar. Porque tem muitas mães que não sabem dos direitos dela. Tenho certeza. Não sabem. Sabe? E quando elas vão atrás, já perderam. Né? Então, assim, é tudo muito difícil. Né? Eu acho que esse centro de convivência iria fazer com que a sociedade pudesse participar mais da vida deles. Mais, exatamente. Né? Porque eles conseguem te atender, eles conseguem ser um garçom, eles conseguem te servir um almoço, eles conseguem te trazer um lanche, entendeu? Eles conseguem te atender, ser assim uma pessoa, um profissional dentro das necessidades deles, das limitações deles. A gente tem que dar oportunidade para eles. Eles gostam de se sentir úteis, sabe? Eles gostam muito disso. Rô, eu preciso conversar muito mais com você sobre esse projeto, mas deixa eu invadir outro. Quem vai votar em você? Que tipo de gente vai votar além de mim? Eu acho que aquelas pessoas que acreditam na minha proposta, que querem ver o nosso mundo melhor, que não tem preconceito, as mães atípicas, porque a gente precisa se unir. Nós temos que ser fortes para brigar pelos nossos direitos e pelos nossos filhos. Que você conhece das mães atípicas, tem mais alguma se aventurando numa loucura dessa de se candidatar? Digo para uma questão de divisão de voto, tá? Até tem, mas eu não vou me lembrar o nome dela agora. Mas eu sei que tem uma. Tem uma. Hoje que eu fiquei sabendo que tem uma. Não lembro o nome dela, certo. Sabe? Mas eu sei que tem ela. Tem ela também, que é uma dessas das 23 escolas, provavelmente. Eu não sei. Eu não sei de onde que ela é. Eu sei que ela está também brigando pelas pessoas com deficiência. Não sei se ela está na minha causa, que é eu quero abraçar as mães atípicas, né? Eu queria poder acolher todas elas, sentar, chorar, rir, dançar, sabe? Sentar numa roda e vou dizer, escuta, o que aconteceu hoje? Por que você está assim? Eu vou contar uma história para vocês. Isso. Esses dias em casa, o meu filho mais velho tem mania de juntar papel. Ele é meio acumulador, que a gente chama. E eu já estava meio assim, chateada, e daí cheguei em casa, ele estava na escola, eu olhei assim o cantinho do quarto dele, meu Deus, aquilo cheio de papel. Cheio de papel, de papel, de papel. Aí eu peguei e comecei a tirar aqueles papéis. Deram 4 sacos de lixo. E aquilo me doeu o coração. Porque ali tinha de tudo. No mundinho dele, aquilo era muito importante para ele. Certo. E eu estava tirando dele. Né? Então eu fiquei assim, por um lado eu falei, filho, você vai ter que me perdoar. Porque podia ter aranha, podia ter barata, podia ter bicho. Aquilo não ia fazer bem para ele. Né? E eu falei assim, espero que quando você chegue da escola, você não fique muito bravo. Mas eu arrumei todo o quartinho dele, mostrei, filmei os 4 sacos de lixo. E sacos enormes. E coloquei isso, né, com dor no meu coração. Mais 4 mães comentaram no meu post. Rô, aqui em casa também é assim. Também é assim. Para mim, aquilo foi um acalento de saber que o meu filho não era o único que acumulava. Entendi. Entendeu? Porque a gente não sabe o que acontece na casa das outras pessoas. Porque cada um é cada um. né? Então foi muito assim, acolhedor saber, nossa, meu filho não é o único que acumula. Tem mais crianças que fazem como ele, sabe? Então, assim, a gente tinha que dividir os nossos problemas, os nossos sentimentos, as nossas tristezas, as nossas alegrias.
sabe? Eu acho que as mães atípicas precisam, sim, ser representadas na nossa política. A gente tem pai atípico. Tem que ter lá, né? Tem que ter alguém lá. A nível nacional, a gente tem um pai atípico, né? Não, você me assustou com essa informação de que não tem escolas fora daqui. Não, Paraná é verdade. Porque eu tô vendo uma dificuldade enorme com essa que tem 23, onde tem preocupadíssimo com essas 1000 e pouco que estão na fila. E o número só aumenta. Hoje, cada 100 crianças que nascem, isso você pode ver em qualquer lugar, 33 nascem com autista. Achei um número altíssimo. Sabe? E vão para as nossas escolas, mas a gente não pode abraçar. Nós já estamos no limite, nós temos 148 alunos e não podemos pegar mais. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem espaço. Então a gente precisa criar força, se unir, para que a gente exija que o direito seja cumprido. Primeiro fazer valer o que já tem. Exatamente. Né? Exatamente. E depois criar alguma coisa nova, que eu tô achando interessante esse projeto aí de juntar esse povo aí para tentar gerar trabalho, gerar lazer para as mães também. Também, né? As mães também precisam, sabe? Eu acho assim, o nosso artigo 5º da Constituição diz que nós somos iguais, todos iguais perante a lei. Então, vamos tratar todos iguais. Nós temos que fazer valer os nossos direitos, sem colocar o Ministério Público. Sem precisar disso, né? Sem precisar que seja forçado, sem precisar que seja na obrigação. Não, vamos acolher. Não, a gente tem aqui, se não tem na nossa, tem outra. Exatamente. Tem que ser automático. Tem que ser. Exatamente isso. Bom, Rô, eu vou pedir para você solicitar para esse povo aí que nos ajude nessa causa, porque a causa agora é minha também. Solicita esse povo aí e peço para você que a gente marque uma próxima para a gente daí invadir o assunto específico, mais específico com relação ao detalhamento do processo, conseguir entender o bojo dele. Mas como que seria quando eu colocar, virei vereador, coloquei para votação, tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Quem é um maluco que não vai dizer não. Não, esse não, mães atípicas, não, deixa de lado. Eu acho que não, acho que a aceitação seria grande, até porque sim. Nem que seja contrariado, né? Porque ia ficar uma situação muito difícil com relação ao público em geral, pegar e falar, fulano de tal, a causa é essa, ele votou contra. Seria um peso bem grande. Pede para esse povo aí que uma ajuda com relação ao voto. Precisamos desse voto para poder implementar esse projeto. Então, o que eu quero pedir para vocês? Eu quero ser a voz das mães atípicas e das pessoas com deficiência intelectual. Eu preciso que vocês confiem em mim, que vocês acreditem no sonho que eu tenho em relação não só aos meus filhos que são especiais, mas todas as pessoas que precisam ser respeitadas. Eu acho que é isso que falta para nós. Então, vote em mim, vem para cá junto, vem me ajudar a criar na nossa cidade, vamos começar pela nossa cidade, uma cidade de mais inclusão, de mais respeito, de mais amor e de mais empatia. Se coloque no meu lugar. Você já se imaginou sendo uma mãe atípica? Não é fácil, mas a gente não desiste. Então eu preciso do teu voto para que eu possa lá na Câmara fazer as nossas vozes serem ouvidas sempre. É isso que eu peço para vocês, um voto de confiança. Galerinha, deixa eu dizer para vocês, geralmente quando você vai arranjar um emprego ou qualquer coisa que o valha, você passa por uma experiência. Não foram 3 meses, 3 anos, não também, são 30 e poucos anos lidando com isso dentro de casa e agora há 3 anos como presidente numa das associações, vendo tanto os seus problemas quanto os problemas das crianças e, logicamente, que se estende pelas famílias também, né? Então, experiência não falta nada. Precisamos de um representante lá. Então, por favor, peço a quem confia em mim também, por favor, que votem na Rua Alcântara 20666. O número é facinho, mas não pensem que vocês vão esquecer, porque eu vou lembrar de vocês todos os programas. Todas as vezes que eu puder, eu vou estar aqui martelando a cabeça de vocês, porque nós precisamos da ajuda de vocês. Tá bom? Verdade. Pode se despedir dessa galera. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu estou aberta se vocês precisarem conversar comigo. Entre lá, o meu Instagram é ro.garcia.alcântara e me mandem mensagens, vamos conversar. Me tragam ideias, que juntos a gente pode criar um mundo melhor. Sempre, sempre, juntos a gente cria sempre muita coisa boa. Né? Muito obrigada pelo tempo que vocês me deram.
Galera, obrigado. Até a próxima, que vai ser muito mais próximo do que vocês pensam. Beijo no coração. Deus abençoe. Até. Tchau.